sou Thaisa Bassalo, astrônoma, bolsista do Programa de Capacitação Institucional do Museu de Astronomia e Ciências Afins. Olá, meu nome é Cláudia, eu também sou pesquisadora e bolsista PCI do MAST. Você sabia que no MAST tem um programa de inclusão para meninas na ciência? Isso mesmo, é super interessante e hoje a gente vai apresentar esse tema para vocês. E para começar a conversar sobre isso, a gente vai chamar a doutora Patrícia Spinelli, que é coordenadora do programa. Eu sou Patrícia Figueiró Spinelli, astrofísica do Museu de Astronomia e Ciências Afins. O nosso programa para meninas do Museu de Astronomia e Ciências Afins começou em 2015, quando nós comemoramos o Dia Internacional das Mulheres, e nesse evento de comemoração às mulheres, nós fizemos uma programação dedicada às meninas e também às mulheres nas ciências. E, na verdade, quem esteve, por trás dessa ação educativa foi eu, Patrícia, e a minha colega Ana Paula Germano, que era pesquisadora bolsista do Programa de Capacitação Institucional do CNPq no MAST. E a ideia, na verdade, de comemorar este evento veio por meio de conversas que nós tínhamos durante os almoços. Então, nós almoçávamos juntas, muitas vezes, no refeitório da instituição e comentávamos, sobre estudos que havíamos lido, sobre questões de gênero no ambiente acadêmico. Nós comentávamos sobre as próprias questões que nos afetaram enquanto estudantes, enquanto graduandas, pós-graduandas. E havia ali, então, um alinhamento de pensamentos, Ambas sabiam desses problemas, mas, acima de tudo, ambas tinham, um desejo de fazer alguma coisa para atuar sobre essa realidade, para que essa realidade fosse transformada. E a Ana Paula Germano, que era uma colega lá do Museu de Astronomia, que não está mais lá, e também se tornou uma grande amiga, ela era uma excelente leitora, sempre lendo muitos textos, me falando de muitos textos e pesquisas dessa temática. Me falou um dia que tinha lido sobre um projeto para meninas em museus, no Museu de Ciência e Tecnologia de Budapeste, na Hungria. E, assim, num ímpeto, nós nos olhamos e pensamos, vamos fazer também. Então, em 2015, em março, nós comemoramos o primeiro Dia das Meninas no Museu de Astronomia e Ciências Afins, com uma mesa com convidadas e também com atividades educativas, com visitas mediadas pelo próprio museu. E esse evento, ele foi super grandioso. Nunca antes, de um passado recente, o museu tinha reunido tantas pessoas num dia de semana, um público espontâneo que veio ao museu participar deste evento. O evento ele não foi restrito apenas a meninas, porque a gente também entende que as famílias visitam o museu, existe uma configuração familiar, os pais, responsáveis, eles levam as crianças ao museu. Então, ele não era restrito a meninas, mas as meninas e as mulheres eram as homenageadas, E esse tema das mulheres na ciência foi amplamente debatido, discutido com as convidadas e durante as atividades educativas. E esse evento, ele tomou também uma proporção maior, porque alinhou o nosso desejo de fazer esse evento com uma parceria da L'Oréal, que também trouxe uma pesquisadora da empresa, da L'Oréal Brasil, para falar nesse evento. Então, foi muito rico, porque as convidadas, que eram cientistas e pesquisadoras consolidadas do campo, trouxeram diferentes perspectivas da ciência e de onde a mulher pode atuar como cientista, seja na academia ou seja na indústria.
E realmente estava muito cheio, muito cheio. O auditório não foi suficiente para comportar as 150 pessoas que participaram do evento. Nosso auditório no Museu de Astronomia é pequeno, ele cabe 75 pessoas, e então tinha desde estudantes a famílias, a colegas de outras instituições interessadas na temática que vieram prestigiar o evento. E foi, na verdade, um verdadeiro sucesso. Mas, claro, né, a gente às vezes também tem percalços. O caminho nem sempre é uma linha reta. Nós também tivemos dificuldades para realizar esse evento, mas devido àquele sucesso absoluto de público e de animação, aquela atmosfera, né, de entusiasmo, êxtase, nós pensamos que não poderíamos parar por aí. Então, é importante falar, né, que naquele ano de 2015, as nações que compõem, né, as Nações Unidas também firmaram os Objetivos de Desenvolvimento para a Agenda de 2030. E entre eles, a igualdade, a equidade de gênero entra, né, como um dos objetivos para 2030, né, para que a gente consiga melhorar, né, a situação do planeta em questões de desigualdade para 2030. E aí a questão de gênero entra, e por este objetivo, né, uma das ações é a instauração do Dia das Meninas e Mulheres na Ciência em 11 de fevereiro. Então, já no ano de 2015, quando nós fazemos o nosso primeiro evento, também existe uma agenda política global para que se trabalhe a temática de mulheres e meninas na ciência. Então, né, no nosso caso, esse evento de 2015, nós celebramos muito inspiradas no Dia das Meninas húngaro, mas é importante destacar que aqui no Brasil, ainda antes da Agenda 2030 proposta pelas Nações Unidas, também já existia uma atmosfera, né, fervilhante de projetos para mulheres e meninas na ciência que haviam sido financiados em 2013 pelo nosso CNPq. Então, em 2013, houve um edital que buscava tanto atrair jovens para as carreiras científicas e tecnológicas, quanto ajudar a permanência de estudantes, né, ou até de pesquisadoras já de nível de pós-graduação a permanecerem nessas carreiras. Então, colocado esse contexto, né, de 2013 para 2015, vários desses projetos já estavam terminando as suas ações e divulgando os resultados dos seus projetos em conferências específicas. E claro que nós também, né, após o Dia das Meninas, ficamos sabendo de vários desses projetos e nos inspiramos neles para, então, começar com uma ação de longa duração com meninas. Então, nós nos inspiramos em outros projetos de longa duração que buscavam incentivar meninas, jovens, estudantes de ensino médio a buscarem as carreiras científicas e tecnológicas ou engenharias, né? A gente gosta de utilizar bastante a sigla STEM, que é em inglês para Science, Technology, Engineering and Mathematics, e, em particular, né, os projetos promovidos pelos Institutos de Física da Universidade Federal do Rio de Janeiro e da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Um deles se chama Tem Menina no Circuito e o outro se chama Gurias Party-Works, tiveram particular influência na criação do nosso próprio projeto. Isso porque lá em 2015, depois do Dia das Meninas, nós participamos de um evento promovido pelo CBPF sobre mulheres na física, e esses projetos se apresentaram nesse evento, dentre tantos outros, e eles nos chamaram a atenção pela metodologia, que também seria algo muito próximo com aquilo, né, que nós
pensávamos em desenvolver no Museu de Astronomia. Então, todo o know-how acumulado por esses projetos e também as lições aprendidas foram muito importantes na construção do nosso projeto de longa duração. Então, Ana Paula e eu, nós decidimos escrever esse projeto de longa duração e enviamos a um edital, mas nós não fomos contempladas. Então, ficamos um pouco desanimadas, mas logo, né, no fim de 2015, início de 2016, com a entrada da astrofísica Sandra Benites Herrera, que também, né, foi pesquisadora bolsista do Programa de Capacitação Institucional do CNPq no MAST, que acumulava experiências trabalhando com meninas de ensino médio em institutos de pesquisa, foi, na verdade, o que precisou para que nós montássemos o nosso projeto, mesmo sem financiamento. Então, a Sandra estava muito animada e o trio, né, esse trio formado, né, pela Sandra, pela Ana Paula e por mim, coordenou, então, o primeiro projeto de longa duração para meninas na ciência do Museu de Astronomia e Ciências Afins. Isso ocorreu, né? O início desse projeto se deu após já a realização do segundo dia das meninas, que ocorreu em março de 2016. Já nesse evento, havia um professor que estava nesse evento, que era parceiro do Museu de Astronomia e Ciências Afins. Ele já sabia de meninas interessadas na sua escola, Júlia Kubitschek, no Rio de Janeiro, que tinha um interesse em participar de um projeto assim, além, né, de nós já termos algumas meninas que tinham ido visitar o museu com suas mães, pais, que também já haviam nos procurado perguntando se não haviam cursos de astronomia no museu. Então, essa primeira experiência do projeto Meninas no Museu de Astronomia e Ciências Afins, que decorreu de 2016, né, de junho de 2016 a dezembro de 2017, nós trabalhamos com 7 meninas em caráter quinzenal. E ao longo desse projeto, as meninas receberam uma formação em astronomia e tópicos de ciência, mas também, né, elas receberam formação em como atuarem, né, como mediadoras, educadoras de museus e centros de ciência. Isso porque o objetivo deste projeto era que essas meninas desenvolvessem atividades educativas ligadas à astronomia para serem apresentadas no Museu de Astronomia durante a realização da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia no ano de 2017. Ou seja, ao fim da experiência delas, a experiência delas culminaria, na verdade, com a apresentação dessas atividades educativas por elas elaboradas em um grande evento de divulgação da ciência que elas apresentariam. Então, para que isso acontecesse, era necessário que elas conhecessem os conteúdos de astronomia, o Museu de Astronomia, né, toda essa instituição museal, que elas tivessem técnicas de comunicação, que elas entendessem o que é esse espaço museal, o que é este público e sobretudo, né, como que se elabora uma atividade educativa. Então, ao longo de 1 ano e meio, todos esses tópicos foram trabalhados e, inclusive, também, claro, as questões de gênero na ciência também foram trabalhadas com elas. Essa primeira edição do projeto, ao final, né, no fim das contas, contou, né, com o apoio da FAPERJ, porque nós conseguimos bolsas de pré-iniciação científica para essas meninas dentro do programa Jovens Talentos. E Sandra, Ana Paula e eu, então, orientamos estas meninas ao longo de 1 ano e meio, que fizeram, então, suas atividades educativas para a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia no ano de 2017. As participantes do projeto Meninas no Museu de Astronomia e Ciências Afins se apresentaram em diversas ocasiões, como, por exemplo, na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, no LNCC, que é o Laboratório Nacional
computação científica que fica em Petrópolis, e na escola que elas atuavam. Então, esse projeto também teve uma grande repercussão, e essa primeira edição nós chamamos de Cientistas de Primeira Viagem, Elas Explorando o Mundo. Esse nome, né, foram elas que se deram, né, elas que se auto-identificaram como as cientistas de primeira viagem. Então, hoje, em 2021, nós já temos 7 anos acumulados em ações para meninas na ciência. São 7 edições do Dia das Meninas, que acontece no mês de março, né? É uma ação mais curta, pontual, para meninas interessadas em conhecerem cientistas, em conhecer mais de astronomia. E também já temos 2 edições do projeto de longa duração, Meninas no Museu. A primeira edição, então, foram as cientistas de primeira viagem, e de 2019, né, até dezembro de 2020, nós tivemos a segunda edição, as auto-intituladas Astro Meninas, que foram financiadas por um segundo edital para essa temática do CNPq, que saiu, né, em 2018, e o nosso projeto foi contemplado. Então, nós já acumulamos muitas experiências, né, com ações de curta e de longa duração. Nós também realizamos um evento em parceria com a Academia Brasileira de Ciências e o Observatório Nacional no ano de 2018, em que cientistas da América Latina falaram das suas experiências, mas projetos de todo o Brasil, né, com essa temática, né, voltado para as meninas, também se apresentaram. Esse projeto que nós fizemos em parceria com a Academia Brasileira de Ciências, as meninas do Colégio Olavo Bilac pernoitaram no museu, em uma atividade que foi chamada Aventuras no Museu, Meninas na Ciência, Aventuras no Museu. E esse também foi o início de uma sólida parceria com o Colégio Olavo Bilac, que fica próximo, né, do Museu de Astronomia e Ciências Afins. Então, nós já temos muitas experiências acumuladas, além de pesquisas de avaliação sobre as nossas ações, que nos ajudam a aprender muito, né, em como melhorar, desenvolver esses projetos, mas também em como esse tipo de ação pode impactar de várias formas na vida dessas meninas participantes. A segunda edição do projeto Meninas no Museu de Astronomia e Ciências Afins contou com laços muito firmes, né, com uma colaboração muito firme de pesquisadoras do Observatório Nacional. Então, essa relação também, né, entre o museu e o Observatório Nacional, que dividem o mesmo campus, ela se salienta e se destaca em vários momentos. E o projeto Meninas no Museu, edição Astro Meninas, né, foi um desses grandes momentos que essa colaboração se solidificou e fortificou e trouxe muito benefício às 6 meninas, né, participantes. Além dessas 6 meninas de ensino médio participantes na edição Astro Meninas, desta vez nós também pudemos contar com a participação de uma professora do Colégio Olavo Bilac nas nossas ações, no planejamento, né, e na continuidade das nossas ações, e também com uma bolsista de graduação, que na verdade foi, né, cientista de primeira viagem nos anos de 2016 e 2017, e depois ingressou na faculdade, né, na UFRJ, e voltou então para a segunda edição como uma astromenina. Nós tivemos uma excelente notícia no ano de 2021, que recebemos mais uma vez auxílio da FAPERJ para a realização de uma terceira edição do projeto Meninas no Museu. Mas por que um projeto para meninas nas ciências dentro de um museu? Bom, eu acho que, em primeiro lugar, né, é importante nós considerarmos, para além, né, das questões de gênero na ciência, esse ambiente que é o museu.
O museu, ele certamente é um espaço diferenciado de outros institutos de pesquisa ou de universidades, né? Apesar de o MAST ser, né, uma unidade de pesquisa do Ministério de Ciência e Tecnologia, ele tem essa característica de ser um museu. Então, né, é bacana porque os conteúdos abordados em um museu, né, ou museu de ciências em geral, eles não se apresentam de forma linear e curricular e até com uma estrutura hierarquizada, como, por exemplo, né, as ciências são apresentadas nas escolas, né? A ciência, em um museu de ciências, a gente precisa lembrar que, por ser um espaço de memória, ela sempre vai ser trazida localizada de uma forma, né, contextualizada, histórico e socialmente. Então, essas características, né, de apresentação da ciência, né, como sendo um empreendimento humano, que não está livre dos conflitos da sociedade, nós acreditamos ser muito importante, inclusive, para o próprio interesse dos públicos em geral pela ciência. E, claro, né, não seria diferente para as meninas. Além disso, né, as linguagens de comunicação dos museus de ciências, elas são bastante mais atrativas, né, do que simplesmente os livros didáticos, porque nós contamos com exposições, com a própria coleção, né, de instrumentos científicos, existem recursos multimídias, aparatos interativos, possibilidades de observação do céu e do sol com telescópios históricos, mas também com os telescópios mais didáticos. Então, na verdade, a ciência se apresenta, né, no nosso caso, a astronomia se apresenta de uma forma bastante dinâmica e contextualizada. E, além disso, né, os museus, eles são espaços imponentes, como é o próprio caso do MAST, né? O prédio do Museu de Astronomia e Ciências Afins, que era a antiga casa do Observatório Nacional, é muito bonito. Então, só essas instalações, né, o campus é muito bonito, desperta, né, muito interesse e atenção. Então, tudo isso nós acreditamos, na verdade, que o museu seja um local interessante para despertar o interesse pelas ciências, sobretudo utilizando, né, a astronomia, que é a nossa temática e que é uma ciência que chama muita atenção dos jovens. Porém, nós não podemos esquecer o peso também que a palavra museu carrega. A palavra museu, ela normalmente é lembrada pelas pessoas por ser um local, né, onde se guardam coisas velhas. E também essa própria opulência das instalações, muitas vezes, faz com que as pessoas não se sintam pertencentes a esses espaços. Ou seja, muitas vezes, por mais que os museus tenham uma política de gratuidade, muitas pessoas não entram nessas instituições porque pensam, né, que não podem estar frequentando aquele lugar. E, por fim, a gente não pode também esquecer, né, da natureza de criação dessas instituições. Na verdade, né, a história das coleções, ela remonta a gabinetes de curiosidade, que, na verdade, eram, né, coleções da aristocracia, de uma elite. Então, também, ao mesmo tempo que o museu ele pode ser um lugar de potencialidades para a educação em ciências e para atração e interesse de jovens nas ciências, ele também pode ser um lugar que afaste os jovens e as meninas do conhecimento científico. Então, são esses dois aspectos que nós temos que levar em consideração, mas, ao mesmo tempo, é importante destacar que a equipe da Coordenação de Educação em Ciências, ela está muito acostumada também a fazer atividades usando, né, modelos de comunicação bastante dialógicos, com metodologias interativas, e toda essa expertise nós acreditamos que poderiam ser utilizadas no projeto para meninas na ciência. O problema enfrentado
por mulheres cientistas na ciência, ele é de uma complexidade muito grande. Primeiro, as mulheres que já são cientistas, elas enfrentam muitas barreiras para permanecerem na carreira. Elas têm dificuldades de encontrar, né, o mesmo reconhecimento que seus colegas do sexo oposto. Sem contar, né, a história mostra todos os apagamentos das contribuições de mulheres cientistas que muitas vezes nem foram registrados, mas outras vezes também foram simplesmente cooptados por colegas de laboratórios ou por orientadores. Existem muitas histórias que mostram esse tipo de comportamento, né? E inclusive histórias bastante contemporâneas. Na astronomia, né, me lembro agora especial, né, de 2 casos, como, por exemplo, o caso da Cecilia Payne, que foi uma cientista, né, que iniciou seus estudos, na verdade, na Inglaterra e depois acabou indo para os Estados Unidos para conseguir, né, continuar os seus estudos em astrofísica e que descobriu, na verdade, a composição química das estrelas. E, na verdade, né, o avaliador da tese dela, ridicularizou essa descoberta. E depois, posteriormente, ele próprio encontrou as mesmas evidências que ela havia encontrado e ele é até hoje conhecido como uma pessoa, né, que descobriu, né, a composição química das estrelas. E temos um outro caso mais recente, da Jocelyn Bell, que descobriu, na verdade, os pulsares e, na verdade, quem acabou ganhando o prêmio Nobel por essa descoberta foi o seu orientador. Então, é um caso bastante atual. Então, né, as mulheres nas ciências, elas encontram muitas barreiras para permanecerem nas carreiras e talvez seja por este motivo que são muito poucas. Por outro lado, as mulheres também são poucas nas carreiras científicas e tecnológicas, porque já entram muito poucas meninas nos cursos e nas carreiras de ciências, engenharias, matemática, ciências da computação. Ou seja, as meninas buscam pouco, elas optam pouco por essas carreiras. E aí, novamente, temos vários motivos, né, e hipóteses do porquê que isso acontece. Então, esses 2 problemas, né, enfrentados pelas mulheres, seja o pouco acesso a essas carreiras ou a dificuldade de permanecer nas carreiras científicas e tecnológicas, são chamados, né, na literatura, de segregação horizontal e segregação vertical. Então, esses conceitos significam isto. A segregação horizontal diz respeito à pouca procura das meninas para as carreiras de ciências exatas, tecnologias, engenharias, matemáticas. A segregação vertical diz respeito à dificuldade das mulheres cientistas permanecerem nas carreiras e não conseguirem avançar na mesma velocidade que os seus colegas do sexo masculino. Estes problemas, eles estão, na verdade, linkados a como as sociedades funcionam. Então, as carreiras científicas e tecnológicas, elas são, né, no imaginário popular, pensadas como carreiras masculinas, enquanto que as carreiras que exigem um cuidado, um trato, né, de pessoas, como, por exemplo, o magistério, ou a enfermagem, né, a medicina, já são pensadas no imaginário popular como carreiras de mulheres, porque as mulheres, enfim, teriam mais habilidades para o cuidado. Mas, na verdade, não existem evidências científicas que comprovem, né, essas aptidões ou habilidades de um sexo ou outro para carreiras específicas. Então, tudo isso, na verdade, é uma construção da nossa sociedade. Isso posto, o cenário brasileiro mostra, né, que nós temos cerca de 30%
de pesquisadoras nas carreiras de ciências exatas, tecnologias, engenharias e também ciências da terra, nós temos cerca de 30% de pesquisadoras nessas áreas, ou seja, é um número insatisfatório, é baixo comparado com a população brasileira feminina. Agora, quando a gente olha, né, por áreas específicas, por exemplo, engenharia elétrica, engenharia da computação, esse número cai ainda mais, para cerca de 8, 10%. No caso da astronomia, esse número beira, né, entre os 25% e 30%. Então, não está até tão ruim, né, quanto outras áreas do conhecimento. Mas, na verdade, nossa intenção, é nossa missão por uma questão de justiça social e também porque a ciência precisa de diversidade. Então, é nossa missão atrair mais jovens para as carreiras científicas e tecnológicas. Então, os projetos, né, Garotas no AN e o programa Meninas no Museu de Astronomia e Ciências Afins, que conta com ações de curta duração e de longa duração, tem como objetivo atacar, né, contribuir para o problema da segregação horizontal, para que este problema, né, seja superado. Muito legal essas considerações da Patrícia, né, Thaisa? Certeza. E vamos agora falar um pouquinho mais sobre algumas dessas atividades que ela comentou, em especial as atividades realizadas pelas Astromeninas, que foram o último grupo de 2019 e 2020. Essas que vocês estão vendo na foto são as Astromeninas, junto conosco, eu, a Cláudia e a Patrícia, e a Lívia também, né? E foi um grupo de 6 meninas do Colégio Olavo Bilac, do ensino médio, que foram escolhidas a partir de uma seleção por meio de uma redação feita na própria escola. Pois é, foi realmente muito interessante, pessoal. E assim, a gente fez diversas atividades com elas ao longo desse tempo, né? E tudo muito pensando assim no que a gente tinha pretendido para o projeto. De forma geral, a gente queria que no final, né, elas tivessem uma experiência de pré-iniciação científica e que concluísse numa pesquisa sobre o Sol e que seria apresentada na Feira de Ciências do Rio de Janeiro. E aí, para isso, né, a gente começou primeiro com um curso de astronomia básica, onde foram trazidos diversos temas, tanto de astronomia de forma geral, como também de temas relacionados às pesquisas que elas desenvolveriam. Além dessas questões dos cursos de astronomia básica, elas também tiveram capacitação com telescópios e outros instrumentos de observação do Sol, visto que a pesquisa delas seria direcionada ao próprio Sol. E a escolha do Sol como objeto de pesquisa foi justamente pelo fato de ser um astro que a gente consegue observar durante o dia, que era um momento mais fácil, que ficaria mais viável para que as meninas viessem ao museu fazer o trabalho e fazer as observações. Nessa foto, por exemplo, elas estão observando com o sunspotter, que ele projeta a imagem do Sol, mas elas também tiveram capacitação com outros telescópios, inclusive um telescópio solar chamado PST, e também com telescópios noturnos que podem ser usados de dia, usando filtros, e ainda foram capacitadas a observar com os telescópios noturnos à noite, né? Inclusive, elas até dormiram no museu para que ficasse viável essa observação das meninas do céu noturno, onde elas observaram planetas, a Lua, foi bastante interessante. Além dessas atividades de capacitação, a gente entende que era importante para as meninas a participação em outras atividades, que são as atividades culturais, importante para o desenvolvimento delas. E para isso, a gente foi no Jardim Botânico, onde a gente fez uma visita mediada linda, conheceu todos os espaços daquele jardim imenso, e fomos também no Planetário da Gávea, aqui na cidade do Rio de Janeiro, assistir a uma sessão de planetário e visitar o museu que tem lá dentro. As atividades de capacitação e os passeios culturais foram a primeira parte do projeto, que prepararam as meninas para iniciar as suas pesquisas sobre o Sol.
Nesse pequeno videozinho, vocês veem duas das astromeninas, a Laura e a Letícia, fazendo seus estudos sobre os dados relacionados ao Sol. E teve muito mais do que isso. Elas trabalharam com dados históricos, visitaram um acervo do Museu de Astronomia, e ainda nós tivemos as pesquisas divididas em duas partes, que foi uma sobre os parâmetros físicos do Sol e a outra sobre a influência do Sol nas mudanças climáticas que vemos vendo no nosso planeta. E foi super bacana, né, Thaisa? Porque elas começaram a ter tanta familiaridade com o tema que elas começaram a participar de eventos de divulgação da ciência. Aqui nessa imagem, por exemplo, tem de novo a astromenina Laura. Ela está segurando um modelo tátil do Sol e está mostrando, né, como é que são as estruturas, o funcionamento do Sol para essa menininha aqui na foto. Inclusive, Thaisa, você sabia que a Laura, ela disse que foi justamente nesse momento que ela descobriu qual era a profissão que ela queria seguir. Ela descobriu que ela queria ser professora de educação infantil. Muito bacana, né? Sim, como a gente consegue, através dessas atividades, inspirar as meninas, de fato. Né? Como é bonito ver isso. Sim. Outra atividade que chamou a atenção, realizada pelas astromeninas, foi a inauguração do Clube de Astronomia no Colégio Olavo Bilac, no qual elas estudavam. Nesse clube de astronomia, elas fizeram várias edições, nas quais tivemos oficinas de estelário, tivemos observação do céu diurna, para os alunos observarem o Sol, e ainda tivemos observação do céu noturna, o que foi algo muito interessante, porque pôde contemplar os alunos que estudam à noite no EJA, que muitas vezes não tem essa oportunidade de atividades culturais no seu horário, né? Sim, muito bacana. Foram experiências muito ricas, né? E tudo isso acabou culminando na apresentação da pesquisa delas na FACT. E realmente foi assim muito interessante. Elas tiveram que apresentar para avaliadores, foram 3 avaliadores, foi um desafio para elas, né? E ao final dessa experiência, que foi muito bem executada, aqui nesse videozinho temos a astromenina Yasmin, que estava apresentando a pesquisa de parâmetros físicos do Sol, né? E como eu estava falando, no final desta experiência, que já tinha sido maravilhosa, super enriquecedora, né? O que foi que aconteceu, Thaisa? Elas ganharam o prêmio Meninas da Ciência, foram contempladas com um dos prêmios da FACT e justamente o prêmio Meninas na Ciência, o que foi extremamente gratificante para elas, para nós, para todos os envolvidos, até mesmo para a própria escola, não é? É algo que marca muito cada uma das meninas, né? Marca muito a questão de conquista mesmo, né? É como fechar com chave de ouro você ter uma conquista como essa, depois de tanto esforço, depois de tantos desafios, não é mesmo? Exatamente. E foi um projeto assim que me marcou muito, Thaisa. Eu realmente assim sinto que eu aprendi muito mais com elas, aprendi muito mais nesse processo, cresci como educadora. Então eu só tenho a agradecer essa participação. E você, Thaisa, o que você acha dessa experiência? Foi extremamente gratificante. Eu amo trabalhar com adolescentes e ver a empolgação, né, a empolgação dessas meninas e saber que por algum pequeno momento, por menor que seja, a gente conseguiu colocar ali uma sementinha nelas para que elas seguissem as suas vidas, com suas carreiras. Eu acho isso de extrema importância e que tem que ser continuado e que tem que ser levado à frente em novas edições. Eu vou amar participar também, assim como essas. E como bem você falou, eu aprendi muito com cada uma dessas meninas, cada uma de uma maneira diferente. Foi extremamente gratificante. Então, Thaisa, e para dar continuidade ao nosso vídeo, a gente tem também selecionado os depoimentos delas, que vão só complementar essas declarações que a gente acabou de dar. Vamos lá? Com certeza, vamos ouvir as astromeninas.
Olá, eu me chamo Lívia. Atualmente eu sou aluna de Ciência da Computação na UFRJ. Eu participei da primeira e da segunda edição do projeto Meninas no Museu. Na primeira edição, quando eu entrei no projeto, eu ainda era aluna de ensino médio. Então, com certeza, o projeto me ajudou em diversos aspectos na minha vida. Não só adquirir conhecimentos de astronomia, como também o projeto me ajudou a ter mais confiança em mim mesma, Foi com o projeto, que eu descobri diversas áreas da ciência, além também de ter, com certeza, me ajudado a escolha, da minha graduação. Olá, meu nome é Letícia e eu participei do projeto Meninas na Ciência no ano de 2019, no grupo das Astromeninas. O que eu mais gostei do projeto foi aprender e estudar sobre o universo onde a gente vive e tudo que tem nele. Sabe, aprender sobre as estrelas, o sol, sobre a lua. E aprender tanto e gostar tanto do assunto que até hoje, sabe, eu olho pro céu e falo, será que tem mancha no sol? Aquela estrela ali, será que ela já morreu ou ela ainda tá ali? Olha, o sol nasceu dali. A gente tá em solstício, que maneiro! Sabe, é uma coisa que me marcou bastante. Ah, claro, e não posso deixar de falar que o que eu mais gostei no projeto, além de tudo, foi ter trabalhado, conversado e, sabe, ter feito o projeto estar ali junto de mulheres excepcionais que me inspiraram muito até os dias de hoje. E isso é uma coisa que eu nunca vou esquecer, que vai estar sempre aqui no meu coração. Eu quero, sabe, agradecer todas elas, no fundo do meu coração. Quero só dizer obrigada, vocês são demais. Oi pessoal, me chamo Yasmin. Eu fiz parte do projeto Meninas na Ciência no Observatório Nacional. E esse projeto foi muito importante para mim, ele foi muito edificante, eu pude aprender muitas coisas legais com ele. E eu espero muito que ele dê continuidade, que ele possa perdurar por bastante tempo, para que meninas como eu tenham a mesma oportunidade de aprendizado, que as meninas que cuidaram da gente, elas tiveram muita dedicação e eu agradeço muito por isso. O projeto das Astromeninas foi algo muito significativo para mim, desde as amizades até os grandes aprendizados. Passamos por bons momentos, risadas e pudemos conhecer e entender melhor umas às outras. Assistimos documentários, dormimos no museu e saímos algumas vezes para participar de eventos. Todos esses momentos nos trazem boas recordações. Em um desses passeios pude me encontrar, ali, naquele dia, com aquela criança. Descobri que queria fazer pedagogia. E graças a tia Cláudia, cá estou eu, cursando meu 4º período da faculdade. Foram ótimos e gratificantes momentos. E o melhor de tudo, a amizade que fizemos continua intacta. Ah, como é bom ouvir as Astromeninas, né? Elas são mesmo maravilhosas. Elas são demais. Aliás, falando em pessoas maravilhosas, a gente não poderia deixar de mencionar a doutora Simone Daflon e a doutora Josina Nascimento, que são colaboradoras do projeto e são do Observatório Nacional. Agora, então, a gente vai passar para os depoimentos delas sobre o projeto. Estamos falando aqui com a doutora Simone Daflon dos Santos, que é pesquisadora do Observatório Nacional, e eu sou a Josina Nascimento também, do Observatório Nacional. E aí a gente participa, do Meninas do MAST, e a gente está aqui para falar um pouquinho, conversar um pouquinho sobre isso, né, Simone? Isso aí, o que foi essa experiência que foi super interessante, né? Acho que é um projeto que dá muito gosto de participar, porque tem um retorno muito grande das meninas. Quando a gente ouve uma história, como a história da Lívia, por exemplo, eu lembro da primeira vez que eu vi a Lívia falando, da história dela, que depois ela procurou um caminho, dentro da ciência para a formação dela. É tão legal, assim. Eu acho até que um projeto como esse é mais do que despertar a vocação. É claro que quando desperta a vocação de alguma menina para a ciência, é legal também, é claro que a gente fica super feliz, mas eu acho que o projeto é mais do que isso, né? É justamente para ter um local ali onde elas encontram pessoas que têm os mesmos interesses, elas se sentirem bem, se sentirem à vontade, seguras para fazer sua opção, né? Saber que tem várias opções e ela poder escolher realmente o que ela gosta, né? E poder ocupar o lugar que ela achar melhor para ela. Então, é muito legal esse projeto. E eu, assim, aprendi muito, não só com as meninas mesmo, com as Astromeninas, mas como também com Patrícia, com a Cláudia Matos, com a Thaisa,
o cuidado, o carinho delas, o acompanhamento diário com as meninas. Sensacional. Foi muito incrível. Eu participei assim da fase da seleção, que foi muito impressionante, porque a gente foi na escola, eu fui em um turno, a Cláudia foi no outro, acho que a Patrícia foi em outro, e a gente foi de sala em sala falar sobre o projeto. As carinhas dos estudantes eram muito interessantes, porque eles assim, meio que não estavam acreditando que a gente estava ali propondo aquilo, sabe? Os meninos, alguns falaram assim, peraí, mas eu também quero. Eu falei, não, essa chance nós estamos dando, esse projeto é voltado para as meninas. Eles vão chegar até vocês, porque ele vai ter o clube na escola, vai ter muita atividade que vai envolver toda a escola. Mas esse projeto é dedicado às meninas. E aí você ouvia lá aquelas críticas, não precisa isso, bobagem. E a gente não imaginou. A gente quer muito que chegue um momento que a gente não precise mais fazer esse tipo de iniciativa, né? Isso que a gente quer. Não precisar mais, que seja naturalmente, né? Que as pessoas tenham o direito de fazer suas opções naturalmente, tenham acesso, né? Então, o legal vai ser realmente esse momento, quando a gente não precisa fazer mais nenhuma iniciativa dessa. Mas a gente só vai conseguir isso com esse trabalho, né? Exatamente. Começando agora, né? E multiplicando esse trabalho, em algum momento no futuro vai chegar. Vai chegar sim, graças a muitas iniciativas, né, como essas que acontecem no mundo inteiro, em várias partes do Brasil, que ainda precisam ter continuidade. Nós ficamos também bem felizes com o retorno, né, nessa fase da seleção, que eu também fiquei muito surpresa, que eram 48 inscritas. E a gente dizia assim, gente, 48 inscritas, e a gente lendo a redação de cada uma, foi muito difícil escolher. Foi. Muito difícil, tanto que a gente escolheu algumas meninas que receberam a bolsa e outras que trabalharam voluntariamente. E isso também foi muito bom, né? Foi muita vivência, muita coisa legal, né? Assim, o envolvimento, os resultados. A gente lembra que no início elas tinham dificuldade de falar, de se expressar. Não era de se expressar, mas eu quero dizer de falar sobre uma questão científica, porque foi feita uma pesquisa científica e elas tiveram que apresentar isso na feira. E quando eu vi como elas estavam apresentando e foram premiadas, gente, isso foi muito legal, muito legal. Porque a ciência parece que é uma coisa muito distante, né? A ciência parece que é um negócio que está ali só assim para os escolhidos, né? E tal, mas na verdade tem uma coisa que é a curiosidade de cada um, né? E você buscar ali está dentro da gente. Então, assim, você pode, você consegue, né? Se você quiser, tiver o interesse ali, você consegue. Agora, é claro que quando tem um projeto como esse, que abre o caminho, né, e que organiza, cria uma estrutura para elas se inserirem, isso é muito legal, porque é muito mais difícil quando você faz tudo sozinho. Claro. Né? Então, é claro que você falar assim, e tal, quem quer consegue tudo. Tá, tudo bem, mas como? Sabe? Se você tem uma estrutura que te ajuda, né, te oferece a organização desse pensamento e como que você pode ir construindo essa visão crítica, esse pensamento científico, é muito mais interessante. E também o fato delas fazerem juntas, né? Sim. Ser uma coisa junta, aqui vai crescendo junto. Então, fazer em equipe, isso é muito legal também. Então, assim, tem muita gente que fala, quem quer consegue e tal, tudo bem, querer é importante, ter a curiosidade é importante, mas é muito importante também você ter uma estrutura. Isso nas escolas, isso deveria ser mais comum, né? Infelizmente, as escolas, elas têm uma estrutura muitas vezes tão precária, né? Mal conseguem dar o conteúdo ali necessário, né? Mínimo necessário. Então, é muito difícil, sabe? Os professores, eles acho que eles gostariam de oferecer mais do que a correria do dia a dia. Com certeza. Então,
um projeto assim que faz essa parceria com a escola, né? A professora participando de uma maneira presente ali, e a professora, sim, ela quer ali trazer aquelas meninas, né? Sim. Então, isso... E o grande lance desse projeto realmente é a parceria com a escola. Porque é o que você falou muito bem, a gente conhece muitos professores, né, nesse Brasil imenso, por conta da Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica, e a gente sabe das dificuldades que são enfrentadas, não só... Uma das coisas é falta de tempo, não é falta de vontade, é falta de tempo. O dia não cabe com tanto trabalho que os professores têm que fazer. Então, por mais que a gente consiga trabalhar de braços dados com os professores, isso vai ser realmente muito legal. Bom, a minha parte nesse projeto foi conversar com as meninas sobre o uso de uma técnica observacional em astrofísica, né, que é muito importante, que é a espectroscopia. Então, a ideia era falar o que é luz, que tipo de informação que a gente pode obter a partir da análise da luz, existem diferentes técnicas observacionais, uma delas é a espectroscopia, né? E a gente fez uma oficina em que a gente construía um espectrógrafo com um modelinho de papel, usando um pedaço de CD, né, como uma rede de difração, e usando o celular para registrar esse espectro que a gente tirava de uma lâmpada qualquer. E foi assim muito interessante, porque elas viram a formação do espectro, entenderam qual é o processo que produz aquele espectro. E depois eu dei uma aula falando justamente de que tipo de informação a gente consegue obter, né, a partir da análise dos espectros das estrelas. Pode ter espectros de outros objetos também, mas eu falei principalmente dos espectros das estrelas, né? Então, aqui nessa foto, a gente estava na biblioteca do MAST, depois de apresentar alguns conceitos sobre a espectroscopia, a gente começou a produzir, elas agora estão dobrando ali o molde de papel, e é um molde tão simplesinho, né, que baixa da internet, um projeto alemão lá, que você baixa da internet, dobra o papel e faz o espectrômetro, espectrógrafo de papel mesmo, e foi muito legal. E tem mais uma foto agora, isso, que é justamente, aqui a gente pode ver, se você puder dar um zoom, Josina, será que isso? Então, ó, tem essa partezinha branca que está acoplada ao celular, é justamente o espectrômetro de papel que a gente construiu, né? Então, ele tem um pedacinho de CD e entra aqui nessa parte diagonal, nessa parte ali meio chanfrada, que encaixa no celular, exatamente, encaixa no celular, aí aponta para a lâmpada e produz na tela do celular o espectro daquela lâmpada ali. Então, foi uma experiência muito interessante, que a gente era uma coisa assim de colocar a mão na massa e entender o que estava acontecendo. Foi muito legal. Uma coisa simples, né? E tão significativa. Exatamente. Ai, muito legal. Eu fiz alguns trabalhos com as meninas, dando algumas aulas para elas de astronomia fundamental, né, de astronomia básica, que é mais perto da minha área. E essa aqui foi uma delas, eu estava falando até do cálculo do anuário, que está aqui na minha mão. E tem umas outras que eu não tenho a imagem, que a gente fez a distância em escala dos planetas do sistema solar, e também o volume, que são duas oficinas que a gente faz na OBA, e que é muito interessante porque, em geral, nos livros você não tem essas escalas, né? Também eu fiz uma outra experiência com elas, que nós simulamos o eclipse, tanto do Sol quanto da Lua, as estações do ano. Então, foram algumas aulas nessa área de astronomia fundamental que elas puderam calcular, recalcular, mexer, pegar, que eu achei que foi muito legal. E nesse dia aqui, nós fizemos uma visita à nossa 46, né, telescópio, do AM. Nós tiramos aqui a foto bem na porta da cúpula.
que também foi muito legal, porque nessa época até a 46 não estava funcionando, a gente não pôde fazer nenhuma imagem do céu, mas elas tiveram uma ideia um pouco da história desse instrumento, inclusive ano que vem faz 100 anos, né? E do tamanho dele, que realmente é incrível, das pesquisas que foram feitas. Então foi uma experiência muito legal também. E a gente sabe agora que esse projeto vai ter continuidade, agora com mais, podendo envolver mais numa escola. E vamos em frente, né? Vamos ver se a gente consegue fazer de novo de uma forma tão boa, que na verdade até melhor. Vamos ver se a gente consegue fazer até melhor. Pois é. Não, acho que é muito legal justamente essa ideia de ir amplificando, né, os resultados, né? A gente viu que uma coisa deu certo, então vamos tentar um pouquinho mais da próxima vez, vamos tentar um pouquinho diferente, né, para a gente também não só repetir o que deu certo, mas tentar ampliar um pouquinho mais. Eu acho que é muito válido, acho que é uma experiência. Nem sempre a gente vai acertar, às vezes vai por um caminho que não funcionou tão bem, mas enfim, acho que a gente vai experimentando, né, aprendendo com o que deu certo no ano anterior, né, e assim vamos. Então, acho que a gente tem vários pontos positivos da última experiência. Como você falou, foi muito legal ver no final as meninas apresentando o trabalho que elas fizeram, né, compreendendo ali. Elas usaram dados científicos realmente, né? Elas foram buscar os dados, baixaram os dados, fizeram gráficos, aprenderam a analisar um gráfico, a discutir um gráfico. Nossa, foi super legal. E concluíram, né? Tiraram uma conclusão daquele trabalho ali. Então, isso foi muito legal, muito interessante. E nessa apresentação delas na feira, elas ainda responderam as perguntas das pessoas que iam visitando. Elas foram premiadas com medalhas na feira, justamente para fazerem uma apresentação excelente e botaram o pé na ciência, né? E aí quem bota o pé na ciência não tira mais. Que legal, muito bom. Esperando ter falado um pouquinho, contribuído um pouco para que vocês compreendam, né, nesse nosso dia, no mês da ciência e tecnologia, o que é o projeto das meninas do MAST e a nossa atuação conjunta ao NMAST, que também é muito legal. E espero que todos tenham entendido um pouco do projeto e que esse projeto vá à frente e cresça a cada ano mais. Isso aí, é o que a gente quer realmente, poder contribuir, né, para que essas meninas percebam que existem diferentes caminhos, né, possíveis, e cada um escolhe o que curte mais. Não é para todo mundo ser cientista, mas também não é para todo mundo ser, enfim, médica, advogada, engenheira, são aquelas carreiras assim, né, que mais formatadas. Existem várias possibilidades e cada um, sabe, deve ter a liberdade para escolher o que quer, o que gosta, para trabalhar depois numa coisa que se sinta feliz, né? E acho que isso é mais legal. Você trabalhar numa coisa que você curte, que se sente feliz, o trabalho não vai ser um fardo, né? Vai ser um prazer. Vai ser um prazer, como a gente faz, né? Como a gente faz, que bom. Foi ótimo. Obrigada a todos. Obrigada. Esperamos que tenham gostado do nosso vídeo. E que vocês se sintam motivados a promover eventos ou projetos de inclusão de meninas na ciência, que também estimule o empoderamento feminino. Até a próxima!